Oi, aqui é o Thiago Faria da AlgaWorks. Seja bem-vindo ao segundo vídeo da oficina de Spring Framework. Durante esse workshop, nós estamos publicando aulas que vão te ajudar a aprender de verdade como desenvolver projetos web profissionais com Spring. E também vão te economizar bastante tempo que você precisaria para aprender quebrando a cabeça. No vídeo passado, você conheceu o projeto que vai desenvolver nessa oficina, a facilidade que é trabalhar com os projetos do ecossistema Spring, e também falamos sobre o quanto Spring é utilizado no mundo e as grandes oportunidades que existem. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, volta lá primeiro e assista, porque o conteúdo dele é essencial para você acompanhar o que vamos te mostrar agora. Hoje a aula terá foco no desenvolvimento do sistema que você conheceu na aula passada. Vamos criar e implementar o projeto em Spring a partir de um template HTML e CSS que temos. Mas antes de começar, eu quero agradecer a grande quantidade de comentários que recebemos no primeiro vídeo dessa série. Nós estamos lendo todos os comentários e tentando responder um por um. Comentários como o do Roberto, que disse assim: "Parabéns pela iniciativa, Spring é o bicho. Não existe nada melhor no mercado para se trabalhar com Java. Trabalho há 4 anos com esse ferramental e só tenho elogios. Tudo que você precisa para fazer uma aplicação Enterprise, o Spring te entrega com excelência." E o Marcos, que falou: "Muito bom, comecei a trabalhar essa semana com Spring e com certeza vou aproveitar esse workshop. No primeiro vídeo já aprendi coisa que nem imaginava sobre o ecossistema. Valeu, AlgaWorks!" E muitos outros comentários bem interessantes. Olha só mais esse do Irineu. "O conteúdo foi bem elaborado. Realmente dá para ver que vocês conhecem bem o assunto. Espero que continuem com essa didática. Parabéns à equipe." É muito gratificante ver essa comunidade de programadores Java realmente interessados em aprender melhor sobre Spring Framework. Isso dá muita motivação para a gente continuar nosso trabalho e ensinar tudo que sabemos sobre esse assunto. Então, vamos agora colocar as mãos no código com a ajuda do Alexandre Afonso, instrutor aqui da AlgaWorks. Então agora que você já conhece o projeto que a gente vai criar a partir de agora, já conhece o código-fonte dele, nós vamos colocar a mão na massa. Aqui no STS, então, em Package Explorer, eu vou clicar com o botão direito, vou selecionar New Spring Start Project. Nessa telinha aqui a gente vai preencher as informações do nosso projeto, a começar pelo nome, que vai ser Oficina Spring Framework. Eu vou utilizar a localização padrão, o tipo vai ser o Maven, o packaging jar, a linguagem, claro que é o Java, né? A versão 1.8 mesmo. Aqui eu tenho mais algumas informações que já estão preenchidas no meu caso, porque eu já criei um projeto semelhante a esse anteriormente, mas você preenche aí. Group com.algoworks, artifact, oficina-spring-framework, a versão. Aqui nesse campo eu nem mexi, a padrão, que vem no wizard mesmo. A descrição, projeto da oficina de Spring, a descrição não é obrigatório, mas você pode colocar aí o mesmo que eu. Package também não é obrigatório, mas você pode colocar também com.algoworks.vinhos. E depois que preencher, clique em Next, como eu fiz agora. E nessa tela a gente escolhe as dependências do nosso projeto. A começar aqui pela versão do Spring Boot, que eu vou utilizar 1.5.8, porque é a última estável no momento que eu estou gravando essa aula para você. Mas caso tenha alguma mais recente, você pode selecionar aí, porque para o projeto que a gente vai desenvolver aqui na oficina, eu acredito que não vai ter problema algum. As outras dependências que a gente vai precisar, a gente vai pesquisar elas aqui nesse campo. Basicamente são as dependências que estão nesse retângulo aqui mais em cima. Mas provavelmente esse retângulo não vai aparecer para você, ou não vai aparecer da mesma forma, com as mesmas opções, porque essas são dependências que eu utilizo mais frequentemente aqui nos meus projetos. Você faça o seguinte, pesquisa aí, dev, de DevTools, aí você marca aqui embaixo. Repare que vem aqui para o canto direito, aqui, cada vez que você marcar uma dependência. Depois você pesquisa H2, que vai ser o nosso banco de dados. Ele é um banco de dados em memória, mas você pode ficar despreocupado porque a gente vai utilizar ele como se fosse um banco de dados como uma SQL. A grande vantagem é que você, ao baixar o código-fonte da oficina para poder rodar aí na sua máquina, não precisa ter um banco de dados instalado. Mas a forma como a gente vai utilizar é a mesma como se fosse, por exemplo, como eu disse, o MySQL. A próxima dependência, TimeLeaf, você pesquise aí. Repare que estão vindo aqui para o canto direito, as que eu seleciono. Dependência Web, que é basicamente o Spring MVC, seleciona também. E o JPA, que a gente vai utilizar.
Repare aqui as dependências no canto direito aqui da minha telinha. Depois disso você pode clicar em Finish. E nesse momento o STS está disparando o Maven para fazer o download das dependências do nosso projeto. Basicamente são jars que ele vai descarregar aqui na nossa máquina e colocar numa pastinha aqui que ele vai escolher como repositório local. E para mim foi rápido, para você talvez demore alguns minutos, porque ele vai baixar, né, como eu disse, as dependências. Vai depender aí da conexão sua com a internet no momento, beleza? Eu vou expandir o projeto aqui então para te mostrar duas coisinhas. A primeira é o POM.xml. Repare só que essas informações aqui, desse primeiro trecho, são as informações que a gente escolheu, né, lá na primeira telinha do Wizard, ao criar o nosso projeto. Na segunda telinha, a gente utilizou para escolher a versão do Spring Boot, que é essa daqui, e também para informar as nossas dependências, que estão as outras dependências, né, porque o Spring Boot também é uma dependência aqui do nosso projeto. Que são as outras dependências que a gente pesquisou são essas aqui, exceto por essa última aqui que eu não selecionei, que é uma dependência de teste, que o Wizard colocou por conta própria. Eu quero fazer uma alteração aqui nesse POM, e é uma alteração bem pequena, que é aqui na Tag Properties. Eu vou saltar aqui uma linha, e eu vou selecionar aqui, ó, na verdade eu vou colar aqui duas propriedades que são referentes à versão do TimeLeaf que eu quero utilizar. Repare aqui embaixo que a gente tem a dependência do TimeLeaf, e aqui eu informo qual é a versão. Né? Repare que aqui não tem a versão, por quê? Porque ela já está aqui no parent, né, do Spring Boot. Mas como eu quero alterar essa versão, eu vou e coloco aqui essas duas propriedades, que a versão vai ser alterada para mim, para essas aqui que eu quero usar, que são as mais recentes do momento que eu estou gravando essa videoaula para você, beleza? Outra coisa que eu quero te mostrar aqui, ainda do projeto inicial nosso, é aqui essa classe, Oficina Spring Framework Application, que tem um método main, uma classe bem simples, e esse método main, se você rodar, você vai iniciar a nossa aplicação web, né? Uma das formas de você iniciar a aplicação nossa é executando esse método main aqui. Quero só mostrar para você porque foi uma classe criada pelo Wizard, né? Então eu acho interessante você saber antes da gente começar a codificar o nosso próprio código, né? E o primeiro arquivo que a gente vai criar aqui dentro do nosso projeto é o arquivo de template HTML referente à página de cadastro aqui da nossa aplicação, cadastro de vinhos. E eu vou fazer da seguinte forma, eu vou simular como se eu estivesse recebendo esse template da equipe front-end da minha empresa. Por quê? Dentro das empresas pequenas, médias, principalmente as grandes, a gente tem uma equipe front-end que é responsável por construir esse HTML, o CSS e até mesmo algum JavaScript que a página precise e entregue esse HTML pronto para o desenvolvedor Spring poder fazer aquela mágica, né, de deixar aquilo tudo dinâmico, né, de dar vida para esse HTML. Então, para que a gente não tenha que ficar codificando HTML aqui, até porque esse não é um cenário que vai acontecer dentro das empresas, eu vou simular também que eu estou recebendo esse HTML, né, como se eu tivesse realmente recebendo da minha equipe front-end. E eu tenho aqui a minha pastinha chamada Wine Template, e você vai receber essa pastinha também. Em algum lugar dessa página vai ter um link para você baixar o código fonte da aplicação, e dentro do fonte da aplicação vai ter essa pastinha aqui, onde você vai ter acesso ao arquivo, né, cadastro-vinho.html, que só tem realmente HTML aqui dentro, né? Não tem nada, nenhum atributo referente ao TimeLeaf, não tem nada de dinâmico nessa página. Como eu disse, é como se eu estivesse recebendo essa página aqui da equipe front-end da minha empresa, né? Então, esse aqui é o primeiro arquivo. Eu vou criar, primeiro, antes de colar ele dentro do nosso projeto, eu vou abrir ele aqui com o Chrome para que você veja ele, né? Apesar de você já ter visto o nosso projeto na aula anterior, né, o nosso projeto funcionando, eu quero abrir ele para você entender aqui, né, como que ele está neste momento. Veja que é só HTML, a gente vai dar vida para esse HTML agora, né? Eu estou abrindo aqui só para você ter uma noção do que está nesse arquivo nesse momento. E agora eu vou copiar ele, vou entrar aqui no STS e vou colar ele aqui, ó, Insert Main Resource, aqui na pastinha Templates. Antes ainda eu vou criar um outro diretório. Vou selecionar aqui, ó, Folder, vou criar um que chama Vinhos e eu vou apertar Ctrl V aqui nessa pasta Vinhos para colar o nosso arquivo HTML.
Então colei ele aqui e esse HTML ele tem alguns recursos, né? O CSS, algum JavaScript importado, e esse CSS JavaScript está aqui dentro da pasta Assets. Então eu vou entrar aqui, dessa vez eu vou copiar essas 3 pastinhas de uma vez só. Copiei, né, JavaScript, Layout, Style Sheets. Eu vou voltar aqui no STS, de novo em Source Main Resource, mas agora na pastinha Static. E aqui dentro eu vou colar essas 3 que eu acabei de copiar. Repare elas aqui. E agora, inclusive, a gente já pode fazer um teste aqui, abrindo essa página HTML, só que agora através da nossa aplicação. E para fazer isso, eu vou criar a nossa primeira classe Java, que vai ser o nosso controlador, que é a classe responsável por receber uma requisição, tratar essa requisição, devolver a página para ser processada ali pelo TimeLeaf e pelo Spring MVC, e depois vai ser jogado esse HTML no browser para que seja renderizado para o usuário, né? Então vamos criar essa classe, esse controlador, aqui em com.allworks.vinhos. Eu vou clicar com o botão direito, New e Class. Aqui eu vou dar um nome que vai ser Vinhos Controller. Eu gosto de usar aqui vinhos no plural, né? Pode ser no singular, eu gosto no plural. Vou colocar no pacote Controller e clicar em Finish. Para dizer que essa classe aqui é um componente Spring, eu vou anotar ela com @controller. org.spring framework stereotype controller. Essa anotação aqui diz diz para o Spring Framework que a nossa classe é um bin Spring. Agora eu vou colocar outra anotação, que é Request Mapping, e essa anotação aqui, que eu vou colocar aqui para o path vinhos, né? Que ela fala? Ela fala que essa classe aqui, ela fala para o Spring MVC que essa classe aqui é uma classe que vai atender requisições, né? E o path a qual ela vai estar escutando é o path para /vinhos. Então toda vez que eu digitar no browser /vinhos, ou só /vinhos ou /vinhos alguma coisa, quem vai atender vai ser essa classe aqui. Por enquanto ainda não temos nenhuma ação, obviamente, né? Eu vou criar a primeira agora, que é a que vai abrir a nossa página cadastro vinho HTML. Ela vai ser bem simples, eu vou criar aqui ela do jeito mais simples possível, e eu vou chamar ela aqui de novo, essa action, porque é a action que vai abrir a página para um novo cadastro. Então vou chamar ela de novo. E eu só preciso devolver o caminho para o template que eu quero que o TimeLeaf junto com o Spring MVC processe. Então ele está na pastinha vinhos e o nome é cadastro vinho.html. Na verdade eu não preciso da extensão, só do nome do arquivo, né, do caminho até o arquivo. E eu preciso também da anotação aqui, getMapping, onde eu vou colocar aqui o path novo. E o que vai acontecer? Quando eu digitar no browser /vinhos, /novo, o Spring MVC vai invocar esse método aqui, a gente vai devolver uma string, o Spring MVC vai entender que essa string é o caminho para o nosso template e vai pegar esse template, processar ele e jogar na resposta da requisição para ser renderizado pelo browser. E é isso inclusive a gente já pode testar. Aqui em Boot Dashboard, é a aba que eu vou utilizar para iniciar a nossa aplicação. Eu vou expandir aqui local, selecionar o nosso projeto. Se essa aba aqui não estiver aparecendo para você, você pode vir aqui em Window, Show View, Other, pesquisar aqui nessa janelinha que vai aparecer por Boot. Digitei só Boot e apareceu aqui para mim, Boot Dashboard. Aí você clica em OK e a aba vai aparecer para você. Você seleciona aqui o projeto, né, o seu projeto do Spring Boot. Clica aqui nesse triângulo verde com um quadrado vermelho e a aplicação vai se iniciar. Repare aqui no console, né, que ela vai se iniciar. Antes eu quero resolver esse warning aqui, porque ele é rapidinho. É um warning do TimeLeaf. Ele dá até aqui a dica para a gente. O template mode, aqui que o padrão que é HTML5, ele está depreciado, né? Então ele está pedindo aqui para a gente usar só o HTML ao invés de HTML5. E isso a gente faz aqui, tem aqui em Source Main Resource, application.properties. Nesse arquivo aqui que ele está vazio, eu vou colocar aqui spring.timeleaf.mode. E eu vou colocar aqui HTML. E repare que já vai se reiniciar aqui, já está se reiniciando e o warning sumiu. Eu não sei se você reparou, mas o projeto se reiniciou quando eu alterei o arquivo e o warning foi embora.
Agora a gente pode voltar aqui no browser e eu vou abrir uma nova aba, digitar aqui, ó, localhost /vinhos /novo, e deu um erro. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ele não resolveu o cadastro vinhos, cadastro vinho. Ele não encontrou esse template, né? Vamos ver aqui, ó, templates, vinhos, cadastro vinho. Deixa eu ver se eu escrevi errado. Vinhos. Faltou um S. Vinhos, cadastro vinho. Ele vai, repare que ele está se reiniciando. Já posso voltar no browser então e apertar F5. Já abriu o nosso template. Ele está desconfigurado, mas já está aberto. E por que isso aconteceu? É porque a gente não ajustou ainda o caminho para os recursos. Eu vou abrir aqui e repare aqui, está aqui o caminho Assets, Assets, e a gente nem tem essa pastinha Assets, né? Então eu vou alterar isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui esse texto, Assets /, só selecionei, não precisa copiar. Vou apertar Ctrl F, ele já vem aqui para o primeiro campo para mim. Se você quiser digitar também, só apertar Ctrl F, digitar pode. Né? E aqui, nesse segundo, né, Replace With, eu vou colocar somente o /. E eu vou depois apertar aqui, Replace All, esse botão aqui mais embaixo. Repare que foram 6 substituições. Né? E dessa forma aqui, eu acredito que a gente já corrigiu o caminho para os nossos recursos, né? Porque a gente só não copiou a pastinha Assets. Então eu vou voltar aqui, apertar F5. Repare que agora a nossa página abriu e eu quero só fazer mais uma alteração que nesse momento nem é tão necessária assim, mas eu acredito que seja importante você entender. É pelo seguinte, a nossa aplicação, veja aqui em cima, localhost 2.8080 /vinhos /novo. /vinhos /novo é um path aqui da nossa página. E o contexto da nossa aplicação é somente o /, somente o /. E o que acontece? Se você tiver um outro contexto, por exemplo aqui, gerenciador _vinhos, vamos supor que esse fosse o contexto da aplicação. Né? Vamos supor que você gere um WAR aí chamado gerenciador vinhos.war e jogue lá dentro do Tomcat. O seu contexto vai ficar gerenciador vinhos. E o que está acontecendo? Se eu tivesse contexto aqui, esse contexto, aí eu teria que voltar aqui no STS e onde tem o / aqui no início dos meus recursos, eu teria que colocar também gerenciador vinhos, não poderia ficar só o /. Só que isso não é uma coisa legal de fazer. O legal é deixar isso dinâmico. Se eu tiver gerenciador vinhos, eu quero que funcione. Se eu tiver somente o /, como é o nosso caso, eu quero que funcione também. E para isso, a gente vai utilizar aqui um recurso já do TimeLeaf. E como é que funciona esse recurso? Primeiro, para utilizar um recurso do TimeLeaf, eu preciso colocar aqui na tagzinha HTML o namespace do TimeLeaf. Então eu já tenho ele aqui na minha área de transferência. Eu vou colar ele aqui, né? Você faça o mesmo, né? Pode copiar aqui da aula, né? Não precisa decorar esse namespace, mas é importante você ter na sua página, para a gente poder utilizar agora um atributo do TimeLeaf que vai resolver esse problema para a gente. Que atributo que é esse? A gente tem o href, que é do HTML, né? Do HTML mesmo, do HTML puro, e a gente tem agora o th:/href. Esse atributo aqui é um atributo do TimeLeaf. O que vai acontecer? Quando esse template for processado pelo TimeLeaf, ele vai pegar esse atributo aqui, th:/href, ele vai pegar esse valor aqui do atributo, ele vai colocar o contexto aqui para a gente dinamicamente, e depois que ele colocar o contexto, ele vai criar o atributo href já com o contexto resolvido aqui para a gente. Então a gente não precisa colocar aqui o href, a gente só precisa do atributo do TimeLeaf. Só que ainda, para funcionar, eu ainda preciso aqui de uma expressão que começa com arroba, abre chaves e fecha com chaves. Né? Então eu vou fazer isso nos outros links que eu tenho aqui na página. Arroba, abre chaves, fecha com chaves. Isso para os links. Aqui embaixo eu tenho a logomarca da nossa aplicação. Aqui mais embaixo. Cadê? Aqui, aqui eu tenho, repare que aqui não é href, é src, mas eu também tenho o atributo th:/src do TimeLeaf e também preciso do arroba, abre chaves e fechar ele aqui. Agora eu sei que eu tenho mais os JavaScripts aqui no final da página e eu vou fazer a mesma coisa, vou utilizar o th:/, vou até copiar ele aqui e sair colando para andar mais rápido. Vou
abrir aqui a expressão, vou abrir aqui com arroba e abrindo o chaves, vou fechar com chave, já vou fechar aqui no final porque o cursor está aqui no final, e vou ajustar aqui o início com arroba e uma chave, né, com a abertura da chave. Dessa forma eu posso voltar aqui no browser, apertar F5, e agora, apesar de não ter tido efeito visual, agora o nosso contexto está dinâmico. Se por algum acaso esse contexto variar, a gente não precisa preocupar com a nossa página HTML. E o nosso próximo passo seria configurar aqui o nosso formulário de cadastro vinho, né, para o cadastro de vinho. Só que como eu vou vincular aqui essas propriedades, nome, tipo e valor, ao nosso objeto, né, que vai ser a nossa classe de entidade de vinhos, né, de banco de dados, chamada vinho. Então, como eu vou precisar da nossa entidade para poder fazer o vínculo entre o formulário e ela, eu vou precisar, então, vir aqui no STS e criar a nossa entidade de banco de dados primeiro. Vou fechar aqui e aqui no pacote vinhos eu vou clicar com direito, selecionar class, né, new class, vou chamar a classe de vinho, essa classe que eu vou criar, e o pacote vai ser vinhos.model. Então, vou finalizar agora. Eu vou, primeiramente, como é uma classe de entidade, eu vou anotar aqui com @entity. Agora eu vou criar aqui as propriedades, que são aqui, ó, private long id. Vou criar aqui também private string nome. Vai ter também private tipo vinho, que vai ser um enum. Eu ainda não criei. Então vai ser a propriedade tipo, que vai ser do tipo vinho, que vai ser um enum que a gente ainda vai criar. Antes eu vou só criar aqui, ó, big decimal, que vai ser o valor. Agora eu vou criar aqui, ó, para parar esse erro, eu vou criar o enum tipo vinho. Eu vou apertar Ctrl 1. Nessa terceira opção, que dá aqui, ó, Create Enum, eu vou selecionar, vou clicar em Finish e vou colocar aqui as três opções de vinhos que eu vou ter, que são tinto, branco e rosé. Vou deixar tudo maiúsculo, então eu seleciono Ctrl Shift X para ficar tudo maiúsculo. E voltando aqui, o erro para, eu vou anotar aqui com a @id, né, porque é o nosso identificador, e vou colocar aqui uma estratégia, aqui utilizando a anotação Generated Value. A estratégia para geração dessa chave vai ser Identity. Aqui nome, tipo e valor, eu não preciso de anotação, né, eu quero que o JPA já pegue os padrões já que ele tem. Agora eu vou criar os getters e os setters. Para isso eu vou apertar Ctrl 3. Repare que o cursor veio aqui para o canto superior direito e eu vou digitar aqui, ó, getter. Ó, repare que aqui nessa opção aqui, ó, apareceu para mim, ó, Generate Getters and Setters. E aqui eu vou mandar selecionar todos e clicar em OK. Ó, foram gerados aqui os getters e os setters. Agora eu vou fazer parecido. Para gerar o hashcode e equals. Então vou apertar Ctrl 3, vou digitar aqui, ó, hash. Ó, repare que aqui já apareceu para mim essa opção, eu vou marcar, eu vou remover as seleções e vou deixar somente o ID. OK. E dessa forma, a nossa classe de entidade de banco de dados, que a gente vai precisar para vincular com o nosso formulário, ela está pronta. E, na verdade, eu ainda preciso, para fazer esse vínculo realmente, eu ainda preciso, né, fazer uma alteração aqui em Vinhos Controller, né, para que eu consiga utilizar a minha classe vinho lá no meu formulário. Eu ainda preciso fazer uma pequena alteração aqui em Vinhos Controller, que é passar uma instância de vinho para o contexto do nosso template, para que o TimeLeaf consiga juntar a instância e o template, para a gente conseguir tirar o proveito aí dessa dinamização, desse recurso dinâmico que a gente tem, que é fazer o vínculo do formulário com a nossa classe de entidade, né? Aqui no nosso caso poderia ser, não precisa ser uma classe de entidade de banco de dados, mas no nosso caso é. Então como é que eu passo essa instância aqui para o TimeLeaf, aqui para o Spring MVC poder utilizar? Eu faço assim, primeiro que eu vou ter que alterar esse método um pouco. Ó, eu vou fazer uma alteração aqui que vai ter o mesmo resultado do que eu tenho nesse momento, só que vai me dar a possibilidade de passar essa instância. Veja só, eu vou colocar aqui, ó, vou devolver Model and View, aqui do pacote Web Servlet. Aqui eu vou recortar esse caminho aqui, ó, vou apertar Ctrl X, eu vou criar uma instância aqui de Model and View, vou criar uma propriedade, vou chamar de Model and View, New Model and View.
vou passar o caminho do template aqui no construtor e devolver essa propriedade. Isso daqui que eu selecionei agora é a mesma coisa que estava antes. Eu vou ter o mesmo resultado se eu deixar dessa forma. Mas como eu disse, a gente precisa de uma instância de vinho. E como que eu vou passar ela? Vou passar assim, ó, modelenview.addObject. Aqui eu passo o nome vinho e aqui eu vou passar a instância de vinho. Simplesmente com o new. Opa, deu um erro aqui. Agora sim, eu posso ir lá no formulário e fazer o vínculo do formulário com a nossa entidade vinho, que agora ela está sendo passada aqui, uma nova instância aqui para essa classezinha modelenview. O nome que a gente vai utilizar lá é vinho. Se eu colocasse aqui, por exemplo, vermelho, eu teria que utilizar a palavra vermelho lá no meu template. Mas eu estou utilizando um nome mais coerente aqui, que é o nome vinho. E você já vai ver onde que eu vou utilizar isso. Eu vou aqui então abrir a nossa página Cadastro Vinho e vou até o nosso formulário. Vou descer até a tagzinha Form que a gente tem aqui. Ó, repare que é aqui a nossa tagzinha Form. E como que esse vínculo vai começar a ser feito? Ele vai começar a partir desse atributo aqui, ó, THObject. Lembra que eu estou passando o tipo vinho aqui, ó, o tipo vinho não, uma instância de vinho, aqui é a instância de vinho, com o nome vinho. E onde que eu vou utilizar? Vou utilizar aqui, ó, THObject vinho. Aqui eu estou utilizando essa instância que eu estou passando para começar a fazer esse vínculo. Não é só isso, mas aqui é essencial. Agora, eu vou utilizar aqui um atributo do TimeLeaf, que é o seguinte. No formulário padrão do HTML, a gente tem o atributo action, que é o path para qual a gente vai submeter o formulário. Só que, da mesma forma que a gente fez nos recursos CSS, JavaScript, eu vou utilizar aqui, ó, o THAction para eu poder utilizar a expressão abrindo e fechando chaves, para a gente pegar o contexto dinâmico. E para onde que vai ser essa submissão? Vai ser para vinhos /novo também. Aí você pode até pensar, mas Alexandre, /vinhos /novo é o path que está mapeado aqui para action novo, né? Aqui ó, tem /vinhos /novo. Só que o que acontece? Acontece que quando a gente está abrindo a página, que é o caso dessa action aqui, o método HTTP utilizado é o GET, porque quando a gente digita o endereço no browser, o método HTTP que o browser usa é o GET. E aqui no nosso formulário a gente está falando que o método é o POST. Então, nesse caso, mesmo utilizando um path igual, eu posso ter uma action aqui para tratar esse cadastro, que eu vou chamar aqui ó, de... eu já vou até construir para você ver como é que fica, que vai ser public. Eu vou deixar void aqui porque eu só quero que você entenda essa questão. Então eu vou chamar aqui de salvar, que vai ser o método que vai salvar. E como que ele vai ficar mapeado? Vai ficar mapeado para post mapping e o path novo. Ou seja, aqui /vinhos /novo, quando o tipo for get, o método, a action utilizada vai ser essa. /vinhos /novo, quando o método for post, o método HTTP for post, a action utilizada vai ser essa aqui. Depois a gente vai acabar de alterar a nossa action salvar. Eu só coloquei aqui para você entender o porquê que eu estou utilizando o mesmo path aqui na submissão do formulário. Beleza? Então, voltando àquele caso, aqui eu tenho o vínculo com a nossa entidade vinho. E para fazer esse vínculo realmente com os campos, olha o que eu tenho que utilizar. THField. E aqui eu vou utilizar uma expressão diferente. Repare que eu já utilizo a expressão arroba com chave, eu utilizo para links. A expressão cifrão chave eu utilizo quando eu quero usar algum objeto que está aqui dentro do contexto da minha página. Nesse caso é o vinho. E aqui para o campo field, eu vou utilizar, para o atributo field, eu vou utilizar uma expressão que é asterisco abre e fecha chave. Por que asterisco? Aí aqui, antes eu vou colocar aqui o nome, que é a propriedade que eu quero. E por que asterisco? Porque o TimeLeaf vai entender que essa propriedade nome aqui, ele vai tirar aqui do THObject vinho, ou seja, dentro do objeto vinho, eu tenho uma propriedade nome. Isso eu falo, né, isso eu informo através dessa outra expressão aqui, que é o asterisco, abre e fecha chaves, com o nome da propriedade dentro. E é isso que eu vou fazer nos outros campos também. Aqui, por exemplo, no select, eu vou colocar assim, ó,
field, asterisco, abre, fecha chave, e o nome é o tipo. E aqui, nesse nosso select, além de fazer isso que eu já fiz, eu preciso de uma outra coisa. Por quê? Eu quero preencher essas opções aqui dinamicamente. Eu não quero ter que, toda vez que o meu enum for alterado, lembra lá no meu enum que eu tenho 3 opções, que é o branco, tinta e rosé. Então eu não quero que, se por algum acaso ele for alterado, eu não quero ter que vir aqui e incluir mais uma opção. Eu quero deixar isso dinâmico. E olha só como que eu vou deixar isso dinâmico. A primeira coisa é que para deixar dinâmico, eu vou precisar de uma lista com as minhas opções. E onde e como que eu pego essa lista, né? Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou voltar aqui em Vinhos Controller, e da mesma forma que eu passei aqui Vinhos, eu vou passar também uma outra propriedade, que é uma lista, na verdade um array com os meus tipos. Então eu vou colocar aqui, ó, add object. Então eu vou passar aqui, eu vou chamar de tipos. Poderia ser qualquer nome, eu estou chamando de tipos porque eu acho mais coerente. E esse array eu vou pegar aqui, ó, tipo vinho, que é o nosso enum, e eu tenho um método aqui, values. Esse método values devolve um array, e dentro desse array a gente tem os atributos do nosso enum. Então eu vou ter um array com a posição 0 para tinto, A1 para branco e A2 para rosé. E eu vou poder utilizar esse array aqui na minha página Cadastro Vinho, aqui na minha tag option. E olha só como que eu vou utilizar. Eu tenho um atributo no TimeLeaf que é o TH-it. Esse atributo aqui é como se fosse um for each. Eu posso iterar por uma lista ou por um array, e cada volta desse meu laço, essa tag option vai ser repetida. E com isso, como eu vou trabalhar com variáveis, eu vou ter o meu select montado de forma dinâmica. Veja só como é que isso vai acontecer. Primeira coisa, em um for each eu preciso criar uma variável, que eu vou chamar de tipo. Aí eu coloco 2 pontos, e aqui eu vou colocar expressão, porque eu vou utilizar uma propriedade que está no contexto da minha página, que é a propriedade tipos, no plural, e para cada tipo, para cada posição aqui dentro do tipo, ele vai atribuir para tipo e vai dar uma volta aqui no nosso laço, e uma volta significa fazer uma cópia da tag option. E para cada cópia, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui a propriedade thValue para configurar o atributo value dessa minha option. Porque, como eu vou pegar dinâmico, eu vou precisar usar uma expressão. E o que eu quero que fique aqui no value? Eu quero que fique justamente o valor do enum, que é o tipo. Se for branco, aqui vai ficar branco. Se for tinto, vai ficar tinto, e assim por diante. E, além do value, eu quero configurar também o texto que vai ficar aqui. Eu não quero que fique aqui opção 1. Né? Então, como que eu vou fazer isso? Tem um outro atributo aqui do TimeLeaf, que é o TH-text. Isso aqui não é um atributo do HTML, é uma coisa do TimeLeaf mesmo. E aqui, quando eu utilizo TH-text, o texto que eu colocar aqui dentro, ele vai aparecer no lugar de opção 1. Só que eu quero esse texto dinâmico também. Então, o que eu preciso fazer para pegar ele dinâmico? Eu vou precisar fazer algo como assim. Não, a forma como a gente vai resolver vai ser da seguinte. Eu vou utilizar uma expressão diferente, que é o sharp, abre e fecha chaves. E quando eu utilizo essa expressão, o que eu coloco aqui dentro, ele vai buscar, o TimeLeaf vai buscar em um arquivo chamado message.properties. A gente ainda não criou esse arquivo, a gente ainda vai criar. Então eu vou criar esse arquivo lá. Antes de voltar aqui, eu vou criar esse arquivo aqui no nosso projeto. E ele vai ficar aqui junto com o Application Properties. Então em Source Main Resource, clica com direito, New, File. Então vai ser messages.properties. Preste bastante atenção no nome do arquivo, porque tem que ser com esse nome. Né? A gente não vai configurar esse nome em lugar nenhum. Né? Por padrão, o Spring aqui com o Spring Boot já vai reconhecer ele para a gente. Então o nome tem que ser esse. Aqui dentro eu vou colar algumas propriedades que eu vou utilizar lá na minha tag option. Repare que o início dessas propriedades é tipo vinho. Aí depois eu tenho um ponto e porque eu coloquei aqui o nome da propriedade do meu enum, que é tinto, branco e rosé. E como que eu vou utilizar isso? Eu vou voltar aqui na minha página. Como eu disse, se eu colocar aqui, ó, antes ainda, se eu copiar isso aqui, ó, copiar a primeira opção, voltar no meu HTML e colar aqui,
O texto que vai aparecer no lugar de opção 1 é justamente esse texto aqui, tinto. Só que se eu deixar estático aqui, ó, tipo vinho.tinto, o que vai acontecer é que sempre vai aparecer tinto aqui, né? Então, aí no caso aqui vai ter o valor vai ser rosé e aqui no texto vai ser tinto. O valor vai ser branco e aqui no texto vai ser tinto. E a gente não quer isso. Eu quero pegar isso. Essa última parte aqui tem que ser dinâmica também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um pipe no final, vou colocar um no início. Por quê? Porque eu quero utilizar uma expressão aqui dentro, que é com cifrão abre e fecha chaves. Para utilizar essa expressão eu preciso dos pipes. E aqui dentro eu coloco a minha propriedade. Lembra que a minha propriedade é essa propriedade tipo é equivalente à propriedade do enum? Dessa forma eu consigo pegar dinamicamente as chaves das mensagens que estão aqui no arquivo message.properties. Aí eu consigo montar esse nosso select dinamicamente. O select está pronto, dessa forma aqui. Agora o campo valor, acho que só está faltando esse. Vai ser th, field, também é simples, né, como o campo nome. Vou colocar asterisco, abre, fecha, chave e valor. E do jeito que está aqui, a gente já pode atualizar a nossa página para ver se está tudo funcionando. Vamos voltar aqui então. Vou apertar F5. Ó, ainda está tudo funcionando. Ó, repare que aqui, tipo vinho tinto, não pegou, né, na mensagem. Vamos resolver esse problema então. Vamos ver aqui no nosso select. Parece que está tudo certo. Eu vou só reiniciar aqui a aba boot dashboard. Talvez ele não tenha reconhecido o arquivo de mensagens que a gente criou. Então eu vou reiniciar aqui, ó. Repare que está reiniciando. Aqui no console, deixa eu ver, está tudo ok. Voltar no browser, apertar F5. E agora sim, tinto, branco e rosé. E o nosso formulário ele já está vinculado. Agora a gente já pode partir lá para Action aqui no STS. A gente pode partir aqui para criar aqui, para terminar a nossa Action salvar. Inclusive a gente já pode terminar aqui o nosso método salvar. Só que para a gente salvar a gente vai precisar do nosso repositório. Então eu vou precisar construir o nosso repositório, né, utilizando inclusive os recursos do Spring Data JPA. Você vai ver o tanto que vai ser fácil. Eu vou criar aqui com.algoworks.vins, eu vou clicar com direito e criar uma interface. Eu vou chamar essa interface de vinhos, no plural, e eu vou colocar ela no pacote repositor. Finalizar. Essa interface aqui eu não preciso anotar ela, mas eu preciso estender, aqui ó, extends, uma outra interface que é o JPA repositor. Aqui no lugar do T eu vou colocar a minha entidade, o tipo da minha entidade, né, que é vinho. E aqui no lugar de serializable eu vou colocar o tipo da minha chave primária, que é o long. Né? Lembra lá que eu tenho o ID do tipo long. Só de fazer isso daqui, só de estender essa interface, o Spring Data JPA vai entender que essa classe aqui, essa interface, quer dizer vinhos, é para que ele dê uma implementação para ela. Por exemplo, quando a gente iniciar essa aplicação agora, o Spring Data JPA vai identificar a nossa classe vinhos, porque ela está estendendo JPA Repositor, vai criar uma implementação com ela e vai criar uma implementação para ela, e a gente já vai ter acesso a todos os métodos que tem aqui, né, que essa interface JPA Repositor possui, que são basicamente métodos CRUD, mas tem coisas além disso. A gente tem métodos aqui para poder salvar, a gente tem método para remover, para fazer pesquisa, sem contar que a gente ainda poderia utilizar vários dos recursos do Spring Data JPA. Mas para a gente aqui, isso aqui é o suficiente. Como eu disse para você, é muito simples criar um repositório aqui com Spring Data JPA. E agora a gente já pode utilizar, é só isso aqui mesmo. Eu vou voltar então aqui no meu Vinhos Controller, vou criar a propriedade do tipo vinhos, vinhos, vou chamar ela de vinhos, e para que o Spring Framework reconheça que tem uma instância dessa classe aqui no contexto dele e injete essa instância aqui para a gente ainda precisa da notação auto-wired. Aí dessa forma a gente não precisa se preocupar em como que a instância vai chegar. A gente só se preocupa em utilizar ela, e a gente vai utilizar ela aqui no nosso método salvar. O que eu vou fazer? Eu vou receber aqui vinho.
Lembra que a gente tem um formulário vinculado? Lembra que quando a gente foi abrir aqui a página novo, a gente vinculou o nosso formulário com essa propriedade vinho? Então, aqui no método salvar eu vou poder receber justamente essa minha propriedade. E depois, olha só, basta com que eu utilize o meu repositório vinhos.save, passando aqui a minha instância de vinho, e depois eu vou só fazer um redirect para a página de novo, novamente. Então, eu vou voltar para a página de novo. E para fazer um redirect, eu poderia colocar aqui o caminho do template, só que eu não quero colocar o caminho, eu quero um redirect realmente. E como eu quero o redirect, então eu tenho que vir aqui, ó, ao invés de devolver simplesmente o caminho do template. Opa, colei aqui errado, eu achei que eu tinha copiado aqui o caminho aqui do meu template. Mas ao invés de colar ele aqui, eu vou colocar o seguinte, eu vou escrever aqui redirect, 2 pontos, e eu vou colocar o path para chegar aqui no meu método novo, que é /vinhos, /novo. Então eu vou colocar assim, ó, /vinhos, /novo. Dessa forma, o browser vai depois que salvar aqui o meu registro, o browser vai fazer um redirect e esse redirect vai acabar caindo aqui no meu método novo. Obviamente, eu preciso retornar aqui a string e a gente já pode testar isso. Aqui, ó, repare que já se reiniciou. Então, eu vou vir aqui no browser, eu vou apertar F5. Eu acho que nem precisava, né? Mas eu apertei aqui e eu vou colocar aqui, ó, vinho azul. Eu não estou muito por dentro de nome de vinhos, mas eu vou colocar vinho azul, ele é tinto e o valor é R$45. Vou mandar salvar. Ó, repare que eu tive um erro, então vamos ver o que aconteceu. Ó, objeto vinho, campo valor foi rejeitado ao valor 45. O valor 45. Isso, o que está acontecendo? A gente ainda não informou como que a gente quer formatar a nossa propriedade valor, né? Então ele não conseguiu converter esse valor, o valor que a gente colocou aqui, ó, que foi 45, eu apertei Alt e apertei a setinha para trás para voltar aqui no formulário. Ele não conseguiu converter esse 45 aqui para um valor Big Decimal. Então vamos ensinar para ele como fazer isso. Eu vou vir aqui em Model, na minha entidade vinho, entidade de banco de dados. Aqui no atributo valor eu vou colocar uma anotação que é a number format. E eu vou aqui colocar uma formatação que é o seguinte. Um sharp, vírgula, sharp 10.00. Esse aqui vai ser o padrão de formatação que a gente vai utilizar. Deixa eu ver aqui o erro. Eu preciso do atributo pattern. E dessa forma aqui eu acho que a gente vai conseguir fazer um cadastro. Eu acho. Deixa eu reiniciar aqui porque eu não vi o servidor se reiniciando dessa vez. Então, para reiniciar também é o mesmo botão. Triângulo verde com quadrado vermelho. Agora sim, vamos voltar aqui no formulário. Vou atualizar aqui só por segurança. Colocar aqui, ó, vinho azul. Selecionar o tinto. Valor 45. Repare que já está formatando aqui, né? Porque, como eu disse, aqui que a gente simulou é que a equipe front-end já colocou o JavaScript necessário para poder formatar esse campinho aqui. Basicamente, o que é necessário é colocar o JavaScript, aqui, ó, esse JavaScript aqui, ó, aqui em static, JavaScripts, vendors, que é o jQuery mask. Essa API aqui, aqui, ó, se você entrar nesse site aqui do jQuery Mask Plugin, basta você digitar isso no Google, você baixa esse JavaScript aqui e na página do seu template, olha só, você pode colocar assim, ó, vou abrir aqui a nossa cadastro vinho, aí você coloca simplesmente isso daqui, né, e o campo já vai ser formatado. Repare que eu estou utilizando aqui, ó, JS moeda como a classe, então todos os inputs que tiverem essa classe aqui vão ter essa máscara aqui, e aqui o reverse tool para ir, se não me engano, da direita para a esquerda, né, para ficar com aquele padrão de quando a gente digita valores. E repare também, aqui, ó, JS moeda, que é a classe, aqui no meu input valor. Então, só de fazer essas três coisas, que é baixar o jQuery Mask Plugin, criar aqui esse códigozinho aqui no seu template e configurar a classe JS moeda ou qualquer uma que você queira aí no seu input que precisa ser formatado. Só de fazer isso você já vai ter o seu campo, né, formatado. Voltando aqui então
o que a gente ia fazer era o teste, né, para ver se agora isso vai conseguir ser convertido em Big Decimal. Então eu vou mandar salvar, parece que foi. E a gente tem um problema agora que a gente precisa saber se realmente foi, né? Porque erro parece que não deu, né? Então deixa eu olhar aqui no console. Ó, erro não deu. E como que a gente vai saber então que realmente foi ou não foi esse registro? Como a gente vai implementar a edição de um registro, então eu já vou fazer isso agora. Por quê? Quando eu fizer um cadastro, eu já abro a edição dele, e se o formulário vier preenchido, é porque está no nosso banco de dados. Então vamos lá, olha só, vou voltar aqui no meu controller de vinhos, né? E eu vou criar aqui um método novo. Vou criar ele aqui em cima, eu vou chamar esse método de editar. Então vai ser public, eu vou deixar aqui void editar. E para deixar esse método bem simples, eu vou fazer uma pequena alteração aqui no método novo para a gente reaproveitar ele. Olha só, então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer a alteração aqui que é necessária no método novo. Ao invés de passar essa instância aqui diretamente, eu vou receber ela. Então ela vai vir aqui como parâmetro. Vinho, e eu vou passar aqui a instância de vinho. Inclusive, um recurso que eu tenho aqui, que é o seguinte, eu posso remover o nome do atributo, porque por padrão ele vai pegar o nome da classe que é referente à instância que eu estou passando, e colocar a primeira letra em minúsculo, né? Não tem a ver com a instância aqui, com a variável, né? O nome da variável aqui não tem a ver com o nome da classe. Coincidentemente, a gente está utilizando o mesmo, né? Então, o que vai acontecer? Isso que você está vendo agora é o mesmo que aquilo que estava, que é isso daqui, né? E eu vou deixar aqui da forma enxuta para você ver que dos dois jeitos funciona. Inclusive, como estava anteriormente, se eu tivesse simplesmente vindo aqui, ó, e passado vinho, uma instância de vinho, também funcionaria. Isso aqui também funcionaria. Eu não estou tirando a chave porque eu estou mudando, eu estou recebendo aqui no parâmetro agora. Eu estou tirando para mostrar para você que isso é possível. Beleza? Então, feita essa alteração aqui, olha só, eu vou poder colocar aqui return, método novo, e eu preciso passar essa instância, obviamente, né? E como que eu vou passar? Eu vou aqui no meu repositório vinhos.findOne, eu vou passar o identificador. Obviamente eu preciso desse identificador, né? Então eu vou receber esse identificador aqui no parâmetro, vai ser long id. E para receber esse identificador, primeiro vamos corrigir aqui o retorno, né? Eu apertei Ctrl 1 aqui, onde estava dando erro, e selecionei para ele alterar aqui o retorno para mim. Então vamos configurar para receber aqui o identificador. Como que isso vai ser feito? Eu preciso primeiro mapear esse método para getMapping. E o mapeamento dele vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de colocar algo estático aqui, eu vou colocar uma propriedade aqui. Algo que vai ser dinâmico. Então quando eu digitar /vinhos, algum identificador, o método editar vai ser invocado. E o valor que está aqui vai vir para cá. Só que para vir para cá eu ainda preciso da anotação pathVariable. Agora sim, o nosso método editar está pronto e a gente pode inclusive fazer um teste aqui. Já deve ter se reiniciado, mas eu vou, por garantia, clicar aqui no botão novamente. Vou voltar aqui no browser, vou apertar F5. Pronto. Vou ter que fazer um novo cadastro, porque como eu disse, o nosso banco é em memória. Então vou fazer aqui um cadastro, vou colocar aqui 45, vou mandar salvar. Como eu mandei salvar ele agora, repare que foi salvo, não deu nenhum erro. Como eu mandei salvar ele aqui agora, ele o identificador dele é o número 1. Né? Eu sei disso porque no banco de dados lá começa com 1. E qual que é o path, né, que a gente vai utilizar? Lembrando aqui, vai ser /vinhos / o identificador. /vinhos / o identificador. Então vamos lá usar esse path. /vinhos, ao invés de /novo, vou colocar o identificador que é o 1. Né? Então eu vou apertar Enter. Repare que veio preenchido aqui, vinho azul, branco, e o valor veio aqui R$ 4.500. Né? O valor veio errado. Eu acho que eu já sei por que isso está acontecendo. É porque na minha máquina o padrão do Locale é o inglês. Então vamos trocar isso para deixar o português. E como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no STS
e eu vou abrir a nossa classe aqui com o nosso métodozinho main, e aqui eu vou criar um bin. E olha só como que eu vou criar. Eu vou criar através de um método. Vai ser public. Eu vou criar aqui ó, um método que vai devolver localeResolver. Eu vou chamar esse método de localeResolver também. E eu vou anotar ele com @bin. Por quê? O retorno desse método, o Spring Framework vai entender que é para colocar no contexto dele. E quando alguém precisar resolver, né, a localização, o locale, ele vai pegar essa instância aqui e através dela vai obter o locale que é para utilizar na aplicação. Deixa eu só ver se eu estou utilizando a classe correta, porque eu coloquei local resolver, mas é locale resolver. Vou até mudar o nome do método também, locale resolver. Então, se você por um acaso errar, né, verifique aí para você não errar isso, porque tem que ser locale resolver. E aqui eu vou retornar, aqui eu dou um return de fixed. Opa, eu errei aqui, é fixed locale resolver. Eu preciso passar uma nova instância, então eu preciso do new fixed locale resolver. E aqui no construtor eu vou passar uma instância de locale, onde aqui no primeiro parâmetro vai ser o PT, o segundo BR, para utilizar o padrão português brasileiro. Dessa forma, eu acho que a gente corrige a formatação do número, né? A gente coloca ela, a gente deixa ela no nosso padrão. Então, eu vou reiniciar aqui por garantia, porque eu não vi aqui no console a aplicação se reiniciando. Vou voltar no browser, vou apertar F5, F5 não, vou selecionar aqui novo, fazer um cadastro, como eu disse, né, o banco em memória. Aqui 45, vou utilizar o mesmo valor, vou mandar salvar, substituir a palavrinha novo pelo identificador e agora sim a gente tem esse problema da formatação, né? Foi resolvido. A gente está com o cadastro sendo feito agora corretamente. Deixa eu só voltar em um ponto aqui da nossa action, do nosso controller, para me explicar uma coisa aqui que eu queria ter explicado. Talvez você tenha estranhado que aqui em novo, agora a gente está recebendo vinho, né? Quando a gente vem de editar, tudo bem. Por quê? A gente faz uma pesquisa aqui pelo objeto que está na base de dados e repassa aqui para o nosso método novo, né? Para a nossa action novo e reaproveita ela. Mas e quando a action novo é chamada diretamente? Quando eu digito lá no browser /vinhos /novo, o que acontece? O que vai acontecer é que o próprio Spring MVC vai criar uma instância dessa classe aqui para a gente, uma instância vazia, como se a gente tivesse colocado new vinho e passado aqui para action novo. E com essa instância vazia, a gente coloca ela aqui no contexto aqui para ser processado juntamente com a nossa página e tudo vai funcionar normalmente. Então é uma coisinha que eu queria ter explicado quando eu criei o método editar. Estou explicando agora para você entender que não vai alterar mesmo, quer dizer, o comportamento vai ser o mesmo quando a gente acessar diretamente /vinhos /novo. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou voltar aqui no nosso formulário, eu vou abrir aqui para um novo cadastro, e olha só, vou selecionar somente o tipo, que vai ser o rosé, eu vou mandar salvar. Esse aqui, ó, veja que aparentemente tudo bem, eu vou acessar aqui o registro de identificador 2, e olha só o que aconteceu. Esse aqui olha só que eu coloquei o identificador 2 aqui em cima e ele carregou. Aí qual que é o problema? A gente não informou o nome, não informou o valor, a gente informou só o rosé e mesmo assim o registro foi cadastrado. Ou seja, a gente precisa validar isso, né? A gente precisa validar isso. E é o que eu vou fazer agora. Para não deixar um registro ser cadastrado sem um mínimo de validação, né? E como que eu vou fazer? Eu vou utilizar o bin validation, as anotações do bin validation aqui na nossa classe vinho. E olha só, aqui em valor eu vou utilizar uma anotação que chama not null. Aqui em tipo também not null, ou seja, não pode vir valor nulo aqui, se vier vai ser validado. Em nome eu vou utilizar uma outra que é not blank. E o identificador eu não preciso, mas agora eu tenho essas três propriedades aqui sendo validadas. E se eu fizer um teste lá, vou garantir aqui, por garantia eu vou reiniciar aqui a nossa aplicação. Se eu fazer um teste novamente, o valor não pode passar. Ah, me desculpe,
está faltando uma coisinha aqui, que é o seguinte, eu coloquei as 3 anotações aqui, not null e not blank aqui, not null nesses 2 campos e not blank aqui no nome, mas aqui em controller, para realmente validar, eu preciso vir aqui no método salvar e colocar a anotação também @valid do Javax Validation. Porque se eu não colocar, o Spring MVC vai entender que é para deixar isso aqui passar. Então, agora com a anotação @valid também, vou voltar aqui e vou fazer um novo cadastro. Lembrando que o nosso banco é memória, então ele já se limpou. Vou selecionar, é um vinho azul, rosé, o valor R$50. Não, na verdade, vamos testar a validação, né? Vou tirar aqui o nome, por exemplo. Vou mandar salvar. Ó, repare que a gente obteve um erro e vamos ver aqui o que aconteceu. Provavelmente foi o erro da validação. Ó, nome vinho, objeto vinho, campo nome foi rejeitado. Tá vendo aqui, ó, not blank, ou seja, ele não pode ser uma string vazia e também não pode ser nulo, né? E foi validado. Só que não pode ficar assim, né? Não pode ficar assim. Olha aqui a mensagem, não pode estar em branco. Só que, como eu já estava dizendo, não pode ficar assim, né? Essa mensagem tem que ser mostrada para o nosso usuário. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou receber aqui mais um parâmetro, que é o bind_result. É uma interface, né? Eu vou chamar de result. E a partir dessa interface aqui, eu consigo saber se teve erro ou não. Como que eu vou saber disso? Eu vou vir aqui fazer um if result.hasErrors. Se tiver erro, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a página de novo. Olha só, eu vou fazer assim, ó, novo, quer dizer, eu vou dar um return, novo, passando a minha instância que está aqui, que foi validada pelo Spring MVC, e como a gente quer voltar para o mesmo formulário e aqueles campos que já estavam preenchidos, a gente quer que eles continuem, então eu tenho que devolver essa instância aqui para o contexto da página. Então eu faço isso reaproveitando a minha action novo. Agora, obviamente, eu vou precisar trocar o return aqui, né? Eu vou precisar trocar para um model end view e vou precisar trocar aqui embaixo também. Só que aqui vai ser bem simples. Eu vou recortar isso daqui e vou passar um new model end view. E aqui dentro eu colo a string que eu recortei. Dessa forma aqui, quando a gente tiver alguma mensagem de algum erro, quer dizer, né? O que vai acontecer? O Spring MVC, ao invés de travar e pôr aquela mensagem, aquela página de erro, né? O que ele vai fazer? Ele vai passar para a gente aqui o bind_result, a gente vai saber se teve erro ou não. Se teve erro, a gente vai voltar para a mesma página. E tem mais um detalhe, a gente precisa mostrar essas mensagens de erro para o usuário, porque até o momento elas não serão exibidas. A gente vai, do jeito que está aqui, a gente vai voltar para a página. Veja só, vou aqui de novo, vou fazer um novo, apertei F5 e eu vou tentar aqui, vou selecionar somente o tinto, aqui o tipo como tinto, vou mandar salvar. Repare que a gente veio aqui, voltamos para a mesma página, só que a gente não teve um feedback aqui para dizer o que aconteceu. Então é isso que a gente vai fazer para o usuário agora. A gente vai pegar aqui esse lugar, aqui, esse trecho onde tem mensagem de erro, a gente vai alterar isso aqui para colocar as mensagens de erro para o nosso usuário. Então vamos lá, na nossa página cadastro vinho, vamos lá até a nossa tagzinha de mensagem de erro. Aqui a gente tem a de sucesso e mais embaixo aqui a gente tem a de erro. E eu vou utilizar da seguinte forma. Primeiro, eu vou utilizar aqui o TH-if, que é um atributo do TimeLeaf, que o que eu passar aqui dentro, o valor que eu passar aqui dentro, se retornar true, essa tag e tudo que tem dentro dela vai ser exibido. Se o que eu passar aqui dentro for falso, então o TimeLeaf vai sumir com essa tag aqui. Essa tag não vai aparecer nem lá no HTML, ela não vai ficar uma tag escondida, ela simplesmente não vai aparecer no HTML final. Então vamos lá. Só que para o que tem que retornar aqui true ou false é algo dizendo se tem mensagem de erro ou não. E como que a gente descobre isso? Eu vou fazer assim, vou colocar uma expressão aqui e o TimeLeaf disponibiliza para mim um atributo que é esse aqui, fields.
E a partir dele eu tenho um método que é hasAnyErrors. Errors. E a partir desse método aqui eu vou saber se teve erro ou não. Se teve erro, eu quero que seja exibida essa div aqui e que as mensagens de erro sejam listadas para o usuário. E onde que elas serão listadas? Aqui, ó. Elas serão listadas aqui. Aqui, do jeito que está, eu só consigo colocar uma mensagem de erro, uma só. Só que eu posso ter mais de uma, porque eu posso ter mais de um atributo validado. Então, de forma parecida com o que eu utilizei lá na nossa tag option, eu vou utilizar também aqui o thit para iterar pelas mensagens de erro. Então aqui eu vou criar uma variável erro, 2 pontos, e de onde que vai vir o array ou a lista, né? Na verdade eu não sei o que vem, porque isso aqui é um campo que é um atributo que o TimeLeaf vai fornecer para a gente, mas vamos supor que seja uma lista. De onde que está vindo essa lista aqui de erros? Aqui, ó, vai ser de fields, fields.detailed errors. RS, isso. Esse método aqui vai retornar para a gente a nossa lista de erros e a cada iteração ele vai colocar o valor, né, da iteração aqui nessa propriedade e a gente vai poder utilizar ela aqui embaixo. E como que a gente utiliza? Assim, ó, text, que a gente utilizou também lá na tagzinha option, só que aqui a gente vai utilizar um pouquinho diferente, que eu vou utilizar o cifrão, abre e fecha chave. Aqui eu vou utilizar a propriedade erro, e eu sei que nela eu tenho a propriedade message, onde tem a descrição do erro que está acontecendo. Então aqui, detailed errors, deixa eu só conferir, hasAnyErrors, a gente utilizou aqui o if para decidir, né, se vai exibir ou não as mensagens de erro, e aqui a gente itera por elas para poder exibir para o usuário. Da forma como está, a gente já pode fazer um teste. Deixa eu apertar F5. Ó, deu um erro. Deixa eu ver aqui. Deu um erro depois que a gente criou ali, configurou as mensagens de erro. Deixa eu ver aqui. Ó, por favor, verifique se a expressão está dentro de um contexto adequado. Olha, aqui eu acredito que essas propriedades que eu utilizei, aqui fields, elas precisam estar dentro do form. Porque como esses erros eles estão vindo da validação do meu objeto vinho, então eu acredito que eu tenho que colocar aqui dentro. Ó. Ajeitei aqui as minhas mensagens de erro para dentro do form, salvei, vou voltar aqui no browser, vou apertar F5. Ó, repare que agora a mensagem de erro até sumiu aqui, porque eu não tenho erro. Essa aqui de sucesso a gente vai configurar logo depois. E vamos testar. Vou aqui, ó, vou selecionar Rosé, mandar salvar. Ó, agora sim, não pode ser nulo, não pode estar em branco. Mas aconteceu aqui uma coisa que, na verdade, validou, mas o que aconteceu aqui é que a gente não sabe, né, direitinho qual validação se refere a qual campo. Né? Principalmente se eu tirar isso aqui, ó, mandar salvar, vai aparecer aqui. Provavelmente esse não pode estar em branco é do nome, e esse não pode ser nulo é do tipo e do valor. Só que o legal é vir aqui o nome do campo na frente, né? Para a gente saber exatamente o que está sendo validado. Para a gente fazer isso, eu vou mudar aqui o seguinte. Eu vou criar na nossa aplicação um arquivo que chama-se validation_message.properties, que é um arquivo do Beam Validation. Então eu vou criar ele aqui, que é um arquivo onde a gente coloca mensagens de validação, a gente customiza as mensagens de validação do Beam Validation. E o nome é validation_messages.properties. E aqui dentro eu vou colar duas chaves que são referentes às anotações que a gente utilizou, as anotações que a gente utilizou nas propriedades. Aqui, repare, not null e aqui not blank. E o que vai acontecer? Esse parâmetro aqui, onde está aqui chaves e um zero no meio, isso aqui é um parâmetro. Aqui o que vai ser passado para cá é o nome da propriedade. Então eu vou ter, por exemplo, nome, aí aqui não é obrigatório. Obviamente aqui está sendo utilizado aqui os códigos dos caracteres acentuados para a gente não ter problema com esse tipo de coisa na hora que a mensagem for renderizada lá no browser. Por isso que está meio estranho assim. Mas o que está escrito aqui, o que vai ficar aqui é o seguinte. Aqui nesse parâmetro vai ser o nome da propriedade, por exemplo, nome, e aqui é obrigatório.
A gente inclusive já pode testar. Eu vou apertar F5, cancelar aqui, vou colocar o cursor aqui na barra de endereço, apertar Enter. E vou mandar salvar já. Ó, repare que já deu certo. Ó, nome é obrigatório, tipo é obrigatório e valor é obrigatório. Mas uma coisa que eu quero alterar aqui, que eu quero melhorar, é que o que está sendo pego aqui é o nome da propriedade. Por exemplo, o tipo, aqui, tipo, é o nome da propriedade. Se eu tivesse escrito lá tipo vinho, ficaria aqui tipo vinho, tudo emendado, e depois o texto. É obrigatório. Para a gente melhorar isso, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, vou voltar no outro arquivo de mensagem, aqui ó, message.properties, vou saltar uma linha aqui e vou colar aqui algumas chaves aqui de mensagens, que é o seguinte, ó, repare que aqui é o nome da minha entidade, e aqui é o nome da propriedade, e aqui é o nome que eu quero que seja exibido para o usuário. De novo, aqui nome da entidade, nome da propriedade e o que eu quero que seja exibido para o usuário, e a mesma coisa para o valor. Só de fazer isso aqui, o Spring, ao invés de pegar a propriedade, o nome da propriedade aqui da minha entidade, em vez dele vir aqui ó, e pegar aqui, por exemplo, aqui o nome da propriedade é nome, né? Mas em vez dele vir e pegar daqui, ele vai utilizar a chave como o nome aqui da minha classe, ponto, o nome da minha entidade, vir aqui no arquivo de mensagens e ver se tem algum valor. Aqui no caso vai ter o valor, que é aqui o nome com a letra N maiúscula, e vai exibir isso para o usuário. A gente já pode até fazer um teste já. Eu vou colocar o cursor aqui, apertar Enter, já vou mandar salvar, e olha só, veja que agora a gente tem uma mensagem mais coerente, né? Por exemplo, aqui ó, valor é obrigatório, nome é obrigatório e tipo é obrigatório. Agora a gente vai ajustar a mensagem de sucesso, né? Porque ela ainda está aqui estática. Então vamos lá, na hora de cadastrar, vamos aqui voltar na nossa action. Deixa eu mandar fechar as outras abas. Vou expandir a nossa action. E logo depois de fazer o cadastro, eu vou passar essa mensagem. Só que para passar essa mensagem, eu preciso receber aqui um outro atributo que vai me ajudar com isso, que é o result. Não, result não, é redirect. Redirect attributes. Isso. Porque essa interface, a qual o Spring MVC vai prover uma implementação aqui para mim, ela tem um método que se chama addFlashAttribute. E esse método aqui ele é bacana pelo seguinte, mesmo eu fazendo um redirecionamento, aqui repare que é um redirect, essa mensagem aqui ela vai se manter até o momento após o redirecionamento. Depois que ela for redirecionada, depois que aqui a página for redirecionada, essa mensagem aqui ela tem que ser utilizada, porque se não for, ela vai sumir. É parecido com o atributo de requisição, só que o atributo de requisição ele vale para requisição. O atributo do tipo flash, ele vale até depois que a requisição for feita, aí ele morre. Então, dessa forma, eu consigo colocar uma mensagem aqui, por exemplo, vinho salvo com sucesso, e ela vai ser exibida depois que eu fizer esse redirect aqui. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai voltar aqui de novo na nossa página Cadastro Vinho, vamos até a nossa tagzinha de mensagem, que é essa daqui, veja só. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a primeira coisa é utilizar um TH-if aqui também, porque nem sempre vai ter mensagem para ser exibida. E a gente vai, para colocar aqui dentro, saber se tem mensagem ou não, a gente vai utilizar a seguinte propriedade aqui que o TimeLeaf vai disponibilizar para a gente. É uma que chama strings.isEmpty. E aqui dentro eu vou passar o atributo message, que é o atributo flash que eu adicionei, que eu acabei de adicionar com você, né? O que vai acontecer? Se for vazio, se a mensagem for vazia, isso aqui vai retornar true. Só que, se for vazio, eu não quero que seja exibido, então eu vou negar. Eu vou negar colocando aqui no início da minha expressão uma exclamação, né? Aí negando, sempre que a mensagem estiver vazia, aqui a tagzinha de sucesso, que é essa div aqui, não será exibida. Caso tenha valor, ela vai ser exibida e a gente vai utilizar aqui o TH-text e aqui dentro uma expressão para poder exibir a mensagem. Deixa eu ver aqui se eu chamei de mensagem mesmo. Não, eu coloquei message, vou colocar mensagem. Mensagem. Opa, mensagem.
e aqui mensagem, para ficar bem claro que foi a gente que adicionou essa propriedade aqui, por isso que eu estou utilizando mensagem. E agora a gente já pode voltar na nossa página aqui, vamos atualizar, ó, repare que sumiu tudo aqui, vamos fazer um cadastro correto agora, primeiro um correto, não vamos fazer um inválido, né? Não vou informar valor, ó, repare aqui, ó, valor é obrigatório, então validou quando teve que validar, e agora vamos informar aqui R$105, vamos mandar salvar, ó, vinho salvo com sucesso, a mensagem apareceu só depois dele ter sido salvo, e agora a gente vai vir aqui, colocar o identificador 1, e repare que a gente chamou a página de edição, na verdade a action de edição, e o TimeLeaf, né, aqui a nossa action, na verdade, carregou o registro da nossa base de dados, passou ele para o TimeLeaf poder renderizar junto com o template, e a gente tem aqui a nossa página de cadastro e a edição já de vinhos funcionando. E deixa eu só ajustar o link desses dois links aqui, ó, no canto esquerdo do nosso menu, porque eu acredito que eu não fiz isso quando eu configurei os links dos recursos. E a gente precisa utilizar aquela tagzinha @chave neles também. Então vamos lá. Aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem o link do cadastro vinho. E ao invés de deixar a página aqui, né, vamos utilizar aqui o href, colocar a expressão. E a nossa página é vinhos barra novo, né? Eu já ia escrever vinho de novo, mas é vinhos barra novo. E aqui na lista, vamos colocar a expressão, vai ser só para barra vinhos. Isso é o que a gente vai fazer na nossa próxima aula. Mas eu vou deixar o link aqui na página de cadastro, vou deixar o link pronto. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu posso fazer. Aqui essa mensagem de sucesso aqui, ela não precisa ficar dentro do formulário, mas eu vou colocar ela junto com a mensagem de erro aqui, ó, logo abaixo da mensagem de erro, para ficar tudo em um local só. Vou deixar ela aqui. Deixa eu formatar isso daqui. Vamos voltar aqui para ver se continua funcionando, né, as coisas, para ver se não tem erro. Estou apertando F5 aqui e está tudo bem aqui com a nossa página de cadastro de vinho. Está vendo? Se você se dedicar, você também pode não só aprender Spring, mas também ferramentas e padrões de projetos importantes para criar sistemas profissionais. E aí você vai ter muito mais segurança, qualidade e produtividade com o seu código. E vai se diferenciar no mercado, porque esse conhecimento aprofundado é muito escasso. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero responder uma pergunta que algumas pessoas já fizeram. Por que nós ensinamos tudo que sabemos? Por que escrevemos livros, publicamos vídeos no YouTube, escrevemos para o blog, produzimos webinários, ministramos palestras e produzimos conteúdos para a comunidade de desenvolvedores? A resposta é simples. Nós fazemos tudo isso porque gostamos muito de programação e ficamos frustrados quando vemos pessoas com muita vontade de crescer profissionalmente como programador, mas não conseguem porque encontram muitas dificuldades ou não possuem segurança no que fazem. É muito triste ver a quantidade de excelentes vagas que pedem conhecimento avançado em tecnologias, enquanto existem muitos programadores que não conseguem preencher essas vagas. E eu sei que isso acontece devido à falta de capacitação, e nós queremos ajudar essas pessoas. É por isso que nós da AlgaWorks investimos na produção de conteúdos e tivemos a ideia de criar essa oficina, para ensinar coisas muito importantes e que podem fazer uma grande diferença nas carreiras dos participantes. No entanto, para aqueles que querem se tornar expert e ser reconhecidos como ninjas em Spring Framework, nós criamos o curso online Spring Framework Expert. É um treinamento fechado e completo, muito mais intenso e detalhado, com conteúdos do básico ao avançado, onde você pode sair do zero em desenvolvimento web e alcançar em pouco tempo um nível avançado usando Spring Framework. Ou até mesmo se você já desenvolve para web usando Spring, pode melhorar muito a arquitetura e qualidade dos seus projetos, e se tornar muito mais produtivo. Bem, daqui a alguns dias nós vamos abrir as inscrições para algumas poucas pessoas que querem dominar desenvolvimento web com Spring de forma profissional. Mas as inscrições vão ser muito limitadas. Geralmente as vagas para esse curso acabam muito rápido e é comum várias pessoas ficarem de fora. Mas eu vou dar mais detalhes sobre esse treinamento online durante os próximos vídeos, combinado? E o próximo vídeo vai ser publicado em breve e eu vou enviar o link apenas para os inscritos nessa oficina. Vamos continuar o desenvolvimento do projeto que iniciamos nessa aula. Eu quero que você sinta como se estivesse aqui, do nosso lado, programando com a gente.
Você não pode perder isso por nada. Então, por favor, não perca essa próxima aula. Antes de terminar, eu só quero te pedir 3 coisas. A primeira é para você rolar essa tela aqui para baixo agora e comentar sobre o que você está achando dessa série de vídeos. Se você aprendeu alguma coisa ou se tem alguma dúvida. Enfim, a sua participação na oficina de Spring é muito importante, porque isso nos motiva bastante para gravar vídeos cada vez melhores. E além disso, motiva outras pessoas que estão participando do evento, que também estão em busca de aprender de verdade sobre Spring. A segunda coisa é para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, que você sabe que precisam aprender ou melhorar os conhecimentos nesses assuntos. Dessa forma você vai estar não só contribuindo com a nossa missão, que é ajudar o número máximo de pessoas, mas você vai ajudar também esses seus amigos e todo o mercado. E a terceira e última coisa é para você baixar o código-fonte do projeto que nós trabalhamos nessa aula de hoje e rodar na sua máquina. Analise o código e faça seus testes. Logo aqui embaixo desse vídeo, você vai ver um link para baixar o código-fonte. Então é isso aí. Não esqueça, tá? Deixe seu comentário aí agora sobre o que achou dessa aula. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Olá galera, meu nome é Kirmaí, eu sou aluno da AlgoWorks. Hoje eu vou fazer meu depoimento do meu trabalho que eu tenho tido depois que eu realizei os cursos. Bom, eu quero dizer para vocês que eu sou programador das antigas, então há muito tempo atrás eu estudei programação e a linguagem que tinha acesso, tinha curso próximo da minha cidade onde eu moro, era Visual Basic Delphi. Então eu programei, gostei de programar, mas a vida, a gente tem que trabalhar, tem que buscar, muitas vezes não dá para escolher a nossa profissão. Então eu segui para o ramo para trabalhar com apuração de resultados, esse tipo de coisa, para dar suporte à gerência, diretoria, esse tipo de coisa. E parei de programar. Na verdade eu até programava um pouco ali no VBA do Excel e um pouquinho de SQL nos bancos de dados, mas nada muito como desenvolvimento de sistemas. Então, no decorrer do tempo eu resolvi voltar a programar, então eu estudei Java e aprendi a linguagem, né? Aprendi o conceito de orientação a objeto, enfim. Depois disso eu disse assim, bom, está na hora agora de fazer um sistema já comercial, eu preciso me qualificar para isso. E aí eu pesquisei, encontrei o curso da AlgoWorks, estudei um pouco para conhecer o que é a tecnologia e disse, essa é a tecnologia que vai me colocar numa condição favorável para eu poder oferecer esse tipo de serviço. Então a primeira coisa que eu tinha na minha cabeça é que no momento que eu estava, eu olhava para os sistemas que eu trabalhava e outros que eu usei no passado e tinha a seguinte coisa na minha cabeça. Eu preciso chegar num ponto que eu bata o olho para o sistema e diga, eu garanto fazer essa tela, esse módulo, enfim, o que for de um sistema. E eu não tinha isso, né? Eu olhava assim, eu nem imagino como o cara fez isso, etc, etc. Então, quando eu fiz o curso da AlgoWorks e eu finalizei, aí sim eu pude perceber que agora eu estou apto a isso. Nesse momento, eu disse assim, bom, agora eu posso fazer qualquer sistema comercial. Qualquer não, né? Mas digamos assim, uma imensidão do que eu não conseguia hoje. Quando eu cheguei nesse ponto, aí foi a hora de procurar cliente, né? Então eu já tinha passado de uma fase, agora vamos atrás do cliente para poder viabilizar o trabalho. E não tem jeito, é bater de porta em porta, bate em porta, e foi que eu consegui o meu primeiro cliente. É uma lanchonete, uma pequena lanchonete, deu muito certo, e hoje eles estão usando meu sistema, vai fazer 1 ano em abril, e logo depois dele eu já consegui um outro cliente, batendo porta também, que foi uma imobiliária, que é um projeto bem maior, e eu já entreguei a parte comercial, eles já estão usando, mas ainda falta fazer o financeiro e outras partes de recursos humanos, esse tipo de coisa. Então galera, esse é meu depoimento, então é bem curto, não dá para ser muito longo, né? Mas estamos aí, então valeu. Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Thiago Moura de Belém do Pará. A minha história eu vou tentar resumir ao máximo. A minha experiência com a AlgoWorks e com Java. Em mais ou menos no final de 2014, no início de 2015, eu decidi a começar a estudar Java para desktop. Eu trabalhava numa empresa de material de construção e eu era analista de suporte técnico. Já programava em linguagens estruturadas como Visual Basic, mas não tinha grande conhecimento nessa área. E comecei a estudar Java desktop por algumas demandas que foram surgindo lá no trabalho e gostei bastante da linguagem, achei uma linguagem
muito legal, muito robusta. Vi que tinha muito espaço no mercado para ela e decidi estudar. Só que aí, depois eu comecei a ficar interessado pela área web. Só que não tinha onde eu aplicar meus conhecimentos lá na empresa que eu trabalhava. Enfim, eu comecei a procurar cursos, né? E os cursos que eu encontrava todos só ensinavam a fazer CRUD, né? Cadastros básicos. Eu não queria isso. Eu já estava acostumado com um ritmo de trabalho onde eu conhecia um pouco sobre regras de negócio. Então, eu queria algo que me ensinasse a fazer coisas mais reais, né? Aqueles cursos que ficam instanciando cachorro, carro, eu não queria isso, entendeu? Eu queria algo mais sólido. E foi quando eu achei o curso da AlgaWorks, procurando no site de buscas, né, no Google, e esse título me chamou muita atenção. E eu fui ver a ementa do curso, o conteúdo, o vídeo lá do Thiago explicando, e eu achei muito interessante. Poxa, envio de e-mail, pedidos, cadastro de produtos, estoque, baixa de estoque, coisas assim reais, né? Mexendo com situação de pedido, essas coisas, e eu achei muito legal. Eu fui lá e me inscrevi para o curso, não tinha todo o dinheiro na época, eu dei a metade, parcelei o resto. Fiz o curso, foi muito bom, né? Adquiri bastante conhecimento, mas ainda assim não tinha como eu aplicar esses meus conhecimentos na empresa que eu trabalhava. Então eu vinha para casa todo dia à noite e pegava o projeto do curso e tentava incrementar mais funções, né? E colocando essas funções para que eu viesse a praticar e não perder o foco. E quando surgisse uma oportunidade, eu poder fazer algo na minha área. Enfim, eu tomei uma decisão muito importante no início de 2016, que foi sair do meu trabalho. Sair lá do meu emprego, eu já estava lá 6 anos e 8 meses, só que eu vi que não ia ter como aplicar o que eu estava aprendendo lá. E assim, para mim foi um pouco dolorido, porque eu estava ali na minha zona de conforto, já ganhava o meu salário ali, tinha meus direitos, e resolvi procurar um estágio, né? Eu estava na faculdade, né? Eu me formei agora no final de 2016, estava na faculdade, então fui lá, procurei estágios na área e tudo, e nesse meio tempo surgiu 2 oportunidades de negócio para mim. Uma foi com um rapaz que tem uma empresa de sistemas, né, para desktop. Ele queria fazer um controle de comissão web para os representantes dele, e ele fez um contrato comigo de 4 meses, ele era também desenvolvedor, onde foi o meu primeiro salário como desenvolvedor Java web. Foi um salário de R$2.000, ou seja, esse contrato de 4 meses me rendeu R$8.000. Então para mim foi uma coisa assim fantástica, porque eu fiz um curso e 1 ano depois eu lucrei R$8.000. Foi ótimo para mim. E eu vi que o mercado na área do Java era muito bom. Então depois surgiu uma outra oportunidade de negócio, que foi a Cosmos Log, uma empresa de agenciamento de carga. Esse sistema está em produção, eu fiz ele também, consegui um valor bom por ele, foi menos do que R$8.000, mas consegui um bom valor, né? Não consegui contrato de manutenção, foi só o sistema mesmo. E depois consegui essa oportunidade de emprego, que é a empresa que eu estou hoje, que é a Desenvolve Tecnologia, né? Estou lá como desenvolvedor web júnior. O meu salário é um bom salário para o nível que eu estou, e tenho aprendido muitas coisas lá. Fiz outros cursos da AlgaWorks, né? E recomendo muito. Estou muito feliz no meu trabalho e só penso agora em estudar cada vez mais. Me formei, vou fazer a minha pós e vou me especializar, e eu quero virar um arquiteto Java. É isso aí, galera. Sucesso para todos nós. Falou! Meu nome é Cleberson Santos, sou estudante de Ciência da Computação aqui em Manaus, no estado do Amazonas. Trabalho atualmente como analista de sistemas numa empresa do ramo comercial, e atualmente eu trabalho administrando um sistema RP da empresa, dando suporte para todos os usuários e administrando o banco de dados. Trabalho nessa empresa há mais de 3 anos e estou bastante familiarizado com todo o processo, toda a regra de negócio da empresa. Isso acaba me ajudando a desenvolver ferramentas que auxiliem os usuários desses sistemas e melhorar principalmente no quesito produtividade. Durante muito tempo eu venho estudando várias linguagens, várias tecnologias, e acabei me identificando com Java, mas eu não conseguia pôr todo esse conhecimento em prática. Foi aí que eu conheci a AlgaWorks no Facebook e fiquei impressionado com a forma, com a didática que os instrutores passam o conteúdo, e colocando tudo isso em prática num sistema real,
um sistema que não é só um simples Hello World. E depois que eu investi no curso de sistemas comerciais Java e veio um grande salto na minha carreira profissional. Melhorei grandemente a minha produtividade, melhorei a minha criatividade, comecei a arquitetar sistemas reais, não só aquilo que você levava da academia. Mas eu não parei por aí, né? Eu adquiri outros cursos, como o curso de Spring, o curso de REST, e acompanho também o blog da AlgaWorks, que tem ótimos artigos de vários especialistas. Estou sempre antenado. Conheci uma comunidade fantástica de desenvolvedores Java. E hoje, atualmente, trabalho em 3 projetos dentro da empresa que vão ajudar na produtividade de muitos funcionários e que está gerando uma grande expectativa tanto dos usuários que vão usar esses sistemas quanto dos meus empregadores, né? E eu também já estou cheio de novas ideias de sistemas que vão resolver outros problemas de outras áreas dentro da empresa. Agora eu sou um agente transformador de ideias e soluções. Obrigado ao AlgaWorks por ter me proporcionado essa experiência e por ajudar vários outros assim como eu. Valeu!